Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Hoje com a continuação do módulo Apocalipse, o texto profético. Nós vimos já as bem-aventuranças, que é um convite a um retorno ao Éden. Nós vimos questões vitais, que é não ler o livro do Apocalipse pelo medo instintivo da morte, o último inimigo a ser vencido. Uma referência também que todo ser humano, desde Cristo até os dias de hoje, estão na mesma proporção de tempo da volta de Jesus, porque a medida da volta de Jesus não são os anos que se passaram, mas o tempo de existência de cada ser humano na Terra, porque Deus é o Deus de geração em geração, Deus não tem neto, então a contagem de tempo, ela, vamos dizer assim, recomeça a cada geração e termina ao fim daquela geração. E também abordamos a respeito da forma como abordamos o texto profético. Antes falamos sobre a questão do eunuco, como aprenderei se não há alguém que me ensine. Então, baseado nesse ato de mediação, nós nos dispomos a apresentar o texto profético. E nós encontramos então as diferentes formas de abordar o texto profético. No módulo anterior, nós falamos dos textos distintos, como você tem no túmulo do cemitério. Você vai lá e encontra a data de nascimento do indivíduo, a data da morte do indivíduo, e você presume entre um evento e o outro um espaço temporal aonde veio acontecer a existência da vida daquele que ali foi enterrado. Nós temos também os eventos simultâneos. É quando você é contado a mesma história, passada no mesmo tempo, na mesma hora, mas por diferentes perspectivas. Os evangelhos sinóticos, nós podemos dizer assim, é o mesmo período da história contado sob óticas diferentes. Nós temos os eventos sumarizados, que são aqueles eventos em que no mesmo texto é citado diversos pontos, por exemplo, no caso de Daniel, que cita 4 reinos, referindo-se à Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia, a Roma no seu segundo estágio, e depois no verso seguinte, o reino de Deus, um período de história em torno de 2.800 anos de história, mas ali está os eventos sumarizados. E hoje nós vamos entrar nos deixe-me ver, colocar aqui, nós temos os elementos sumarizados e vamos entrar nos elementos alongados. Se você pudesse tomar a sua Bíblia, vamos ler em Daniel, capítulo 7, versículo 19. Aqui nós encontramos um exemplo de eventos sumarizados. Daniel, capítulo 7, o versículo 19. Então, tive o desejo de conhecer. Daniel estava vendo 4 animais, ele achou um animal muito estranho, e aí os seus olhos se voltam para aquele animal, e ele diz: tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Então o que ele faz? Ele cita 4 grandes animais, mas o interesse dele se volta para o 4º. E quando ele volta para o 4º animal, ele expande o texto. É como se ele colocasse uma lupa naquele ponto da história. Ele quer compreender mais. Isto é um evento alongado. Com o propósito de expandir o entendimento de certo evento, o texto profético alonga e amplia o conhecimento para salientar determinados aspectos que permitirão identificar com maior propriedade
estes mesmos eventos proféticos. Por exemplo, quando acontece um grande acidente como, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, há uma série de reportagens que começam a dar explicação daquele evento, abordando de diferentes maneiras quem é a torre, por que foram construídas as torres, a altura dela, os moradores, a cidade onde ela fica, quem são os personagens que estão interagindo naquela cena. Então, aquele evento, ele ganha muita luz. Ele é abordado por diferentes vertentes. Isto é um modelo, um exemplo de evento alongado. Nós temos também um evento pausado. Um exemplo de evento pausado, você pode abrir em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 13, e nós encontramos este elemento pausado do texto. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e da onde vieram? Então, o ancião percebeu um grupo de pessoas que ele não tinha visto antes naquele lugar. A presença daquele grupo era uma novidade. Então ele pergunta: quem são esse grupo específico? E aí ele recebe a resposta do próprio apóstolo João, que, participando da cena, ele já tinha entendido quem era aquele grupo. E ele responde: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, quer dizer, ele responde perguntando, né? Tu sabes. Eu não preciso dizer, você está sabendo do fato. Então o próprio ancião vai explicar. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavam as suas vestiduras, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, você tem uma cena, alguém que pertence àquela cena, aí você interrompe tudo para conhecer aquele elemento que lhe é estranho. E você pergunta: quem é esse grupo que está aqui parado? Por que eles estão aqui? Aí o ancião faz a pergunta, João se volta para aquele grupo. Eu não sei se ele sabia ou não sabia, porque ele fica meio constrangido. Ele fala então para o ancião: tu sabes. E aí o ancião explica: esse grupo veio da grande tribulação, fazendo uma referência no Apocalipse 7, do Apocalipse 6, os santos debaixo do altar, que vão morrendo durante a grande tribulação. Um evento alongado, muitas vezes é preciso de mais evidência para entender certos contextos proféticos. Para dar esse tipo de clareza em determinadas condições, é necessário fazer uma pausa na sequência do evento para descrever um dado acontecimento ou explicar a presença de certos personagens ali. Essa técnica é utilizada pelos jornalistas quando interrompem a notícia para fazer a descrição do lugar aonde está acontecendo o fato, ok? Então isto é um evento alongado, você pausado, você dá uma pausa no evento e vai explicar o evento. Temos também o evento elipsado. Elipsado é uma omissão. Você não precisa que o elemento seja apresentado para você saber que ele está presente ali. É por isso que o Apocalipse, tudo que é contado é baseado em visão. Por quê? Porque se você enxerga um determinado elemento, você capta junto com aquele elemento uma enormidade de significados que aquele elemento carrega. Então o Apocalipse é um exemplo. Apocalipse capítulo 12, o versículo 5, diz:
Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger-lhe todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Nasceu de quem? Nasceu da mulher que está no verso 12, do capítulo 12, o verso 1. A mulher estava vestida de sol, e o verso 2 diz: elas, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí quando chegamos no verso 5, aquele filho daquela mulher que estava com as dores de parto, ele nasce, ele aparece ali como aquele que veio à luz. Veio à luz da mulher que nesse verso 5 não é indicada, senão pelo pronome lhe, apontando para o momento anterior. Elipsado é um enunciado que traz consigo a supressão de certos termos ou aspectos que podem facilmente estar subentendidos no contexto linguístico ou pela situação. Uma coisa é certa: o fato de certas coisas terem sido omitidas em dado texto não indica necessariamente que não esteja subentendido no contexto. Quando a mulher comunica sua gravidez, obviamente está subentendido que a criança foi gerada no seu ventre por seu marido. Essa é a lógica quando você fala de uma pessoa grávida. Agora, note uma coisa, e é importante observar esse ponto. Isso no estudo profético, ele é ainda mais significativo. Há um texto em Deuteronômio que diz assim: as coisas encobertas são para Deus, as reveladas são para o homem. Ok? O que está encoberto é para Deus, o que está revelado é para o homem. É muito comum o indivíduo estudar a Bíblia, ler um texto, não entender o texto e chegar à conclusão que aquilo que ele não conseguiu entender está encoberto porque somente Deus sabe do entendimento. Então ele usa Deuteronômio para dizer: a coisa encoberta é de Deus, o que é revelado é para nós. Como eu estou lendo e não estou entendendo, isso aqui está encoberto, ninguém pode entender. Nós temos que entender, nós precisamos compreender que Deus é Deus de geração a geração. Que a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos de história por 40 autores diferentes. E que o Espírito de Deus é o mesmo Espírito que inspirou os 40 autores em 1.600 anos de história. Podemos dizer, de certa maneira, que a Bíblia foi escrita tão somente pelo Espírito Santo. É claro que quando olhamos o conteúdo de um texto, nós percebemos a personalidade do autor daquele texto nas palavras escritas. Mas o Espírito Santo, ele atuou nos bastidores de todos os textos escritos na Bíblia. Ok, aí você me pergunta: César, por que você está dizendo que Deus escreveu a Bíblia toda em relação ao fato de que há coisas encobertas que pertencem a Deus? É assim. Vamos supor que você vai abrir a Bíblia. Abriu a Bíblia, você vai ler aqui. Qualquer coisa aqui. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Aí você fala assim: quando que foi essa guerra? Aí você lê, dá uma olhada e não acha quando aconteceu a guerra. Aí você diz: é uma coisa encoberta, Deus não queria que a gente soubesse. Mas tem uma regra aqui. Regra: eu só posso dizer que um texto está encoberto, que ninguém sabe que a revelação daquele texto, se eu conseguir
ler tudo que todos os homens de Deus escreveram em todas as épocas. Porque eu posso não entender, mas há 1000 anos atrás teve um homem que estudou a Bíblia com diligência e entendeu o que eu não entendo. Então nós não podemos ir saindo dizendo que tem texto que a gente não entende. A prudência é esta. Se eu não entendo um texto, eu digo, Senhor, traga alguém que me dê luz. E pode acontecer de Deus encaminhar um livro na tua mão e você ler um parágrafo e aquele parágrafo lançar luz daquilo que antes você não entendia. Então nós não podemos individualmente ler a Bíblia e decretar que um texto não é de revelação para o homem, mas está encoberto. Ok? Então é muito importante isso. Porque quando a gente estuda texto profético, nós vamos falar coisas que você vai dizer, não, isso não está escrito, não é assim, ninguém pode saber, isso é controverso e assim vai. Por quê? Porque como a pessoa, ela interpreta por sua particular maneira de ver, e ela não leva em conta os autores ao longo dos séculos, então ela está limitada e passa a ter que dizer que ninguém entende aquilo que está escrito. Evento antecipado. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 8. Aqui temos um evento antecipado. 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Este anjo, ele está comunicando a queda da Babilônia. Acontece que no ato em que ele faz o comunicado, a Babilônia ainda não caiu. Se você analisa as condicionantes desse texto, a Babilônia não caiu. Aí você fala, mas ele está dizendo, caiu a Babilônia. Isso aqui é um vaticínio. Ou seja, ele está decretando algo que vai acontecer infalivelmente, como se já tivesse acontecido. Isso também é comum no texto profético. Citar um ato como acontecido sem que ainda tenha chegado o tempo daquele ato acontecer. É que para Deus, escrever do passado, do presente e do futuro dá na mesma. Qualquer período do tempo é um período que ele conhece exatamente os eventos daquele tempo. Então, se o anjo diz, caiu a Babilônia, é porque ela vai cair de fato, mesmo que ela esteja de pé até o momento em que esse vaticínio está sendo dado. Certos eventos são antecipados como se tivessem sido finalizados antes mesmo de acontecer. Até uma história curiosa sobre Fernando Henrique Cardoso, em 1985. Ele pensou que ele tinha ganho para prefeito, e ele foi e tirou uma foto antecipada sentando na cadeira de prefeito. Ele tinha tanta certeza que ele ia ganhar a eleição que ele falou, eu já vou tirar uma foto, para a hora que eu ganhar a eleição já sai a foto de eu sentado na cadeira do prefeito. E o fato é que ele tirou a foto, perdeu a eleição e a foto ficou como um registro sem propósito. Por quê? O homem é assim, o homem é falível. Quando ele diz que algo vai acontecer, Tiago diz que toda índole que tenta falar que vai acontecer uma coisa como humano é maligno. Vamos ver. Tiago capítulo 4. Ele diz assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo, ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Quer dizer, um homem, por ele próprio, predizer o futuro e dizer vai ser desse jeito, é maligno a sua jactância. Agora, Deus diz e acontece do jeito que Deus falou,
porque aí é Deus dizendo e não o homem. Por isso que a profecia não é de particular interpretação, porque ela foi entregue pelo Espírito de Deus ao homem. Seja bem-vinda, Lídia. Evento retrospectivo. Um exemplo de evento retrospectivo nós encontramos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18. João é o personagem aqui. Ele é chamado no dia do Senhor em espírito. Ele está tendo uma visão. E aí escreve: quando ouvi, quem que ele viu? O Filho do Homem, a semelhança do Filho do Homem, no meio de 7 candeeiros. Então ele diz: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então veja, quando João se assusta com aquele personagem glorioso que se apresenta diante dele, sem ele saber ao certo, ainda que ele intuía quem era aquele personagem, o personagem se declara: eu sou Jesus. De que forma ele faz essa declaração? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Quer dizer, eu sou o verbo, o que estava com Deus no princípio. E aí ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. E aí ele fala: e aquele que vive, quer dizer, eu sou o eterno, aquele que nunca morre. No entanto, eu também sou aquele que estive morto, porque ele, quando veio em forma humana, ele morreu na cruz, ficou enterrado por 3 dias e ressuscitou ao terceiro. E aí ele diz: e eis que estou vivo, agora uma referência à sua ressurreição, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno, e resgatando o que ele consumou na cruz, a vitória sobre a morte e sobre o inferno, levando em conta que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, o Senhor está dando retrospectivamente, está trazendo à memória de João quem ele é. É preciso resgatar o passado para posicionar o leitor diante do evento. É por isso que nós, ao abordarmos o Apocalipse, estamos começando por esse preâmbulo. Por quê? Porque tudo que está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os livros, 65 livros antes do Apocalipse, eles trazem luz para o que está acontecendo naquela ocasião. Então, muitas vezes, para explicar o evento presente, nós temos que voltar ao passado. Nós temos que estudar o passado. Sabe qual que é a grande vantagem de estudar o Apocalipse? Se você não teve oportunidade de estudar teologia, o Apocalipse é a tua chance. Por quê? Porque quando você estuda o Apocalipse, você é obrigado a absorver todo o conteúdo teológico da Bíblia, todo o conteúdo histórico da Bíblia, todo o conteúdo geográfico da Bíblia, o movimento das nações. Tudo isso é preciso entender ao chegar no Apocalipse. Então, se você participa de um estudo do Apocalipse, a tua mente tem que expandir. Você não pode ter uma mente estreita. Por quê? Porque você vai absorver muito, mas muito conhecimento. Você vai enxergar coisas que você nunca imaginou que estava na Bíblia. Por causa disso, para entender o presente, é preciso resgatar o passado. Por exemplo, vamos supor que 2 países entram em greve. Entram em guerra. Então vamos lá. A Índia e o
Kajardis, não sei falar o nome. Mas a Índia, um país vizinho, entra em guerra. O que o repórter faz? Ele tem que contar a história da Índia, a história do país vizinho, para que a pessoa possa compreender quem são os personagens que estão entrando em batalha naquele lugar. Senão a pessoa fica batido na história. Por isso nós precisamos de eventos retrospectivos. Também nós temos os eventos completivos. Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 13 é um exemplo de evento completivo. O evento que vai completar um outro evento que vai completar o primeiro, para nós termos entendimento do quadro completo. Um evento chamando luz para outro evento. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, o versículo 2. Olha o que está escrito. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí vem a pergunta: quem é esse cavaleiro montado no cavalo branco? Se a gente fosse para Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, nós lemos assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Aí a pessoa fala, pera lá, Apocalipse 6, 2 diz, cavalo branco. Apocalipse 19, 11 diz, cavalo branco. O seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro, e julga com peleja e justiça. E aí ele fala aqui que ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, voltando. Mas aí vem a pergunta, mas então será que o cavalo branco e o seu cavaleiro é o mesmo cavalo branco e o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19? Vamos para Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Diz assim, primeiro capítulo 13 diz, verso 1, e vi emergir do mar uma besta. Não está falando do cavalo, está falando de uma besta. No verso 4 diz assim, e adoraram o dragão, porque o dragão deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar com ela? E aí, no verso 7 diz assim, e foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, este cavaleiro do Apocalipse 6, versículo 2, que tem um arco e tem poder para vencer, é a mesma besta que por um pouco de tempo lhe foi dado poder para vencer, inclusive os santos. Então, esta besta de Apocalipse 6, montada num cavalo branco, não é a mesma pessoa que está em Apocalipse 19, que é Jesus Cristo. É outro personagem. Esse personagem é a besta que está em Apocalipse capítulo 13, verso 4. Isto é um texto completivo. Para que não haja dúvida quanto à profecia, o evento completivo corresponde a um texto que esclarece o outro, preenchendo uma lacuna que não seria compreensível sem esta explicação. Então, por isso que nós temos um texto que chama a nossa atenção para outro texto, porque se a gente lesse o outro texto isoladamente, nós aqui teríamos uma compreensão diferente da palavra. Esse tipo de complementação se observa nos analistas de jornais ou de TV, que complementam a notícia com considerações
sobre o tema em diferentes ângulos. Ou seja, ele quer que você entenda aquele assunto jornalístico e aí aparecem diversas pessoas em diferentes abordagens para que você possa emitir o seu próprio juízo daquele evento. Então, nós temos as diferentes formas de abordar o texto profético. Fazendo o nosso quadro do texto profético. Cada quadro desse representa uma sentença na frase. Então você tem uma sentença, ponto, uma outra sentença, ok? Então quando você tem dois textos, como você tem, por exemplo, o início e o fim da vida de alguém, com espaço no meio, você tem textos distintos. Esse evento é bem diferente desse segundo evento. Quando você tem um texto, depois você tem outro texto e você tem outro texto. O texto conta a história daqui até aqui, esse texto conta o mesmo período da história, esse aqui conta o mesmo período da história, mas segue adiante. Nós temos um texto simultâneo. Quando nós temos um texto que ele pega um ponto da história e ele dá o resumo daquele ponto, ele agrupa tudo naquele ponto, nós temos um texto sumarizado. Quando nós temos um texto que pega esse ponto e dá um esclarecimento nele, nós temos um texto alongado. Quando nós temos um texto que pega esse ponto aqui e identifica um personagem dele, nós temos um texto pausado. Ele parou para identificar alguém ou para dar entendimento sobre aquele evento. Quando temos um texto que tem um ponto de interrogação para nós entendermos o texto, aquilo que está oculto é um evento elipsado. Você sabe que o evento está ali, mas o texto não está dizendo que tem aquele evento. É um texto elipsado. Quando você tem um texto que antecipa o acontecimento, você tem um texto antecipado. Antes do fato acontecer, ele já conta para você o que vai acontecer. Quando você tem um texto que ele precisa contar um evento para trás, você tem um texto de retrospectiva. Ele volta para trás para você entender aquele texto. E quando você tem um texto e outro texto que complementam aquele momento, você tem um texto completivo. Ou seja, o texto está lançando mais luz dentro daquele texto, daquele momento. Então observa, nós temos diferentes formas de ler o texto profético. Muitas vezes, o conflito para entender a palavra profética é porque a gente não está conseguindo discernir essas nuances que tem em cada texto. E aí é aquilo que eu falo. A gente comenta algo e a pessoa diz, não está escrito, não é desse jeito, eu nunca li assim. Aí você abre o texto, explica o texto, mas a pessoa ainda continua tendo uma leitura que ela junta tudo num único bolo. E aí ela não consegue perceber a dimensão do tempo que está incluído naquele texto. E aí ela atropela tudo, ela não entende o texto profético e ela usa um texto profético que se cumpre numa parte, trazendo para antes daquela parte, e aí cria uma certa confusão dos eventos como um todo. Agora, vamos analisar os desígnios divinos. A história profética é produto da interação entre os desígnios divinos e os propósitos humanos, resguardado
a soberania divina. Entenda uma coisa. O planeta Terra, como nós o conhecemos, e talvez poucas pessoas entendem ou perceberam isso. O planeta Terra, como nós o conhecemos, Deus disse ao homem, vou pegar primeiro o Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu ao homem. Então Deus deu o planeta Terra ao homem. Se pertence ao homem, Deus que deu a terra não pode pegar ela de volta. Aí você vai falar, César, como assim? Se Deus deu a terra para o homem, Deus não pode pegar a terra de volta? Não pode. Por quê? Ele deu. Deus é uma palavra só. Se ele deu, ele não pode voltar atrás naquilo que ele fala. E ele deu ao homem, e o homem primeiro representante foi Adão. O que Adão fez? Adão caiu. Quando ele caiu, o que ele fez além de ter caído? Ele transferiu o domínio de propriedade para Satanás, porque ele foi enganado. A partir daquele momento da queda de Adão, o planeta Terra, o mundo, passou a ser jaz do maligno. Ou seja, não a Terra em si, mas o sistema construído na Terra passou a ser um sistema maligno, um sistema construído para tirar Deus da Terra. Ok, como é que Deus agora vai resgatar o planeta Terra, se ele deu a Terra para o homem? Em tese ele não pode fazer, porque ele ficou de mão amarrada. Já que ele entregou o planeta para o homem, só o homem pode tomar o planeta de volta. Aí o Filho de Deus toma a decisão de não ser como não ser igual a Deus. Ele esvazia da sua divindade, ele assume a forma humana com todos os riscos aí envolvidos e ele passa a ser o segundo representante legal da humanidade. O primeiro falhou, o segundo não falhou. E porque ele não falhou, quando ele ressuscitou, ele disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Então ele passou a não só ter autoridade na terra, como ele passou a também ter autoridade sobre todo o universo. Aí você diz, César, se a terra Deus tinha dado ao homem, ok? Ok. E Jesus recebe autoridade na terra, por que ele disse, eu tenho autoridade na terra e no céu? Toda autoridade nos céus e na terra me foi dado. Acontece que antes de Jesus se fazer carne, ele era o verbo, ele era espírito. E o planeta e o universo, ele é formado por elementos físicos e elementos espirituais. Jesus era espírito, e vamos dizer assim, ele tinha o pleno domínio do mundo espiritual. Mas ele não podia assumir o mundo material, de certa forma, porque ele não tinha a formação material para receber esse mundo. O que ele faz? O verbo se faz carne. Ele assume uma carne humana. Ele assume a forma humana. Quando ele assume a forma humana, ele passa a ser a conexão entre o mundo espiritual e o mundo natural. É por isso que em Jesus Cristo tudo se converte. Então, quando nós estamos falando dos desígnios divinos, nós estamos falando da interação entre a vontade de Deus e a vontade do homem, e nesse caso, o segundo representante legal, o Filho do Homem, que assume a posição perdida por Adão. A história humana, ela não corre solta, mas de tempo em tempo, ela tem um encontro com a intervenção direta da parte de Deus, como foi no caso do nascimento de Jesus, que veio na plenitude do tempo. Entenda uma coisa, por que eu estou dizendo que a história não corre solta, mas de tempo em tempo Deus interfere? Está acontecendo a história de Sodoma e Gomorra. E Deus, vamos assim dizer, ele está de braço cruzado, de vez em quando chega relatório para ele da cidade.
E os relatórios são conflituosos. Uma hora, o relatório começa a mostrar que o índice de iniquidade em Sodoma e Gomorra está crescendo assustadoramente, exponencialmente. Então, Deus resolve descer para fazer uma avaliação. Observa que até aquele momento, a história seguia o seu curso. Aparentemente, os homens podiam fazer o que bem entendesse naquele lugar. Mas quando Deus chega a Abraão, antes de ir ou de mandar emissários para analisar a situação de Sodoma e Gomorra, Deus diz a Abraão: Abraão, já que você é meu amigo, eu vou mandar destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e eu vou lá fazer uma avaliação prévia. Estou mandando meus anjos até lá. Abraão, ele resolve interceder por aquela cidade. E ele diz assim: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor destruiria por causa de 50 justos? Deus diz não. 40, não. 30, não. 20, não. 10, não. Abraão parou com 10. Quando os anjos vão naquela cidade, eles tiram tão somente 4 pessoas, 4 justos. Significa que aquela cidade se contaminou de tal maneira com o pecado, que a única alternativa que restou a Deus foi descer fogo do céu, consumir os habitantes daquela cidade, dizimar todos eles. Com isso, é como extirpar o câncer. Ele não permitiu que a partir daquele lugar o mal tomasse conta da terra e ele tivesse de chegar de novo na condição do dilúvio, que ele foi obrigado a destruir a humanidade inteira. Então Deus, de tempo em tempo, ele regula a história humana, interferindo nela diretamente. Ele diz: eu dou um basta, daqui não passa, agora eu estou impedindo que isso aconteça. Podemos dizer, Deus é soberano, tudo está de acordo com a vontade dele, mas nessa lógica, podemos dizer que grande parte dos eventos da humanidade, eles acontecem livremente da vontade do ser humano. Só quando Deus entende que é hora de intervir, é que ele vem e faz as devidas correções. O nascimento de Jesus Cristo e de Judas poderiam, em tese, ter acontecido antes ou depois do momento em que realmente se deu. Por exemplo, Judas poderia ter nascido uma década antes, Jesus poderia ter nascido uma década depois, e esses dois personagens nunca teriam se encontrado. No entanto, eles se encontraram naquele momento da história. Ambos nasceram no mesmo período histórico e tiveram papéis relevantes nos acontecimentos. E o detalhe é que todos aqueles acontecimentos foram profetizados. Foi profetizado que Jesus teria um traidor no meio dos seus discípulos. Foi profetizado que ele seria vendido como escravo. Então, todo aquele cenário já estava para Deus acontecendo, ou já era como acontecido. No entanto, na história humana, eles estavam sendo construídos passo a passo, cada personagem desempenhando o seu papel que lhe de direito. Então Deus interage com os desígnios divinos, com os desígnios humanos, e de tempo em tempo ele intervém, ele dá um basta. Marcos proféticos. Então vamos voltar aos nossos marcos proféticos. Lembra que nós temos 8 elementos equivalentes que dizem respeito aos desígnios de Deus? Nós temos a eternidade passada, o tempo cronos, como nós conhecemos, e a eternidade futura. Estes são os 2 elementos extremos de eternidade. Eternidade, Deus é Deus.
No início, Deus, ele criou os céus e a terra, no princípio. E no final, ele vai criar novos céus e nova terra. Aqui já temos uma coisa importante. O poder criativo de Deus não termina. Ele criou novos céus e nova terra, ele vai criar de novo novos céus e nova terra, e se ele quiser, daqui 10 bilhões de anos, ele pode criar de novo novos céus e nova terra. Ele é Deus, ele é o Criador. Depois nós temos a crucificação de Jesus. E nós temos o retorno de Jesus Cristo. A crucificação de Jesus e o retorno de Jesus Cristo. Por fim, nós temos o Pentecoste. Sobre Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E nós temos o arrebatamento da igreja. Elementos equidistantes no tempo. Agora, vamos agora, olhando para este quadro, completar outros elementos do quadro que nós não tínhamos falado antes. Entre a criação dos céus e da terra e a cruz, nós temos um período da história. Esse período da história nós chamamos de linhagem. Linhagem. César, que linhagem é essa? A linhagem que vem de Adão até Noé. A linhagem santa, que permaneceram fiéis a Deus. A partir de Sete, depois de Adão, nasceu Enos. E no nascimento de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então, esta linhagem era a linhagem antes do dilúvio, que vai até Noé, e que eles invocavam o nome do Senhor. Esse período também é chamado de domínio da morte. Você pergunta, César, por que esse é o chamado domínio da morte? Porque a lei de Deus ainda não havia sido dada aos homens. Então, o pecado passa a existir quando a lei existe. Quando o pecado, a lei ainda não estava decretada, a morte reinava desse período. Era o domínio da morte. Depois, nós tivemos aqui um evento, uma intervenção de Deus. Essa intervenção de Deus foi o dilúvio. O dilúvio foi a intervenção de Deus nesse período da história humana. A partir dali, nós temos a história de Israel. A formação do povo judeu. A partir de Abraão, de Isaac, de Jacó, vem Israel. Depois de Israel, nesse período de Israel, ele é também chamado de dispensação da lei. Lembra que João, ele disse, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, ele está falando desse período que começa depois do dilúvio. Vem a história de Israel. Depois nós temos a cruz. A crucificação de Jesus, o momento em que o povo de Deus rejeita o seu Messias. E aí nós temos o Pentecoste, que é o derramamento do Espírito Santo e o momento em que a igreja começa a adquirir o poder para iniciar
a sua caminhada. Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o poder do Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a igreja agora passa a viver o que nós aliás, antes, esse período aqui da cruz e do tempo dos apóstolos é o período em que João, quando ele recebe o Apocalipse, ele diz assim: isto é o que eu vi. Ou seja, Jesus diz assim para João: João, escreve as coisas que você viu. E as coisas que ele viu é da cruz até ele receber as revelações do Apocalipse. Então ali está as coisas que ele viu. Depois nós temos, João fala que vai ter um período aqui das coisas que são. Vou escrever aqui as coisas que elas são. Ou seja, é o momento que vai da derramamento do Espírito Santo até do derramamento do Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Portanto, esse período aqui é o período da igreja. O período da igreja é o período intermediário entre a cruz, derramamento do Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. São as coisas que são. Ou também, esse período, ele é conhecido como o período da dispensação da graça. Então veja, aqui tem, eu vi, ele está testemunhando, estas coisas são, período da graça, que é para esse período que ele escreve a carta das 7 igrejas do Apocalipse. Depois, ele vai dizer das coisas que vão acontecer. Vão acontecer. Ele está falando de coisas para depois do arrebatamento. As coisas que vão acontecer no futuro. E quais são estas coisas? A primeira, o arrebatamento da igreja. A segunda, ele vai falar que depois do arrebatamento tem um período aqui que é o período de juízo. Tem um período de juízos. E aí, nesse período de juízos, ele vai dizer que tem 7 selos. Depois ele vai dizer que tem 7 trombetas. Depois ele vai dizer que tem uma sequência de 7 taças. Aí, quando acaba esse evento, aí vem a volta de Jesus. Quando depois que Jesus volta, ele prende Satanás, aí nós temos um período aqui que é chamado de milênio. Aonde Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Depois desse período, tem novos céus e nova terra. E aí, nós entramos na eternidade futura. Então, observa que aquele quadro dos marcos proféticos que nós tínhamos, que era composto de apenas 8 eventos, agora ele começa a ficar mais rico, mais cheio de substância histórica. Então, nós enxergamos agora os extremos de eternidade e eternidade. Deus é Deus. A criação de novos céus e de nova terra. Depois vem o período da linhagem, também chamado domínio da morte. Vem o dilúvio.
Depois vem o período de Israel, também chamado dispensação da lei. Depois vem a morte e ressurreição de Jesus Cristo com sua ascensão aos céus. Depois vem o derramamento do Pentecoste, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja que se levanta em poder para dar testemunho de Jesus. Depois vem o período chamado dispensação da graça, que é o período da igreja, que é também as coisas que são, para onde é direcionada as 7 cartas do livro do Apocalipse. Depois vem o arrebatamento da igreja, as coisas que vão acontecer, as coisas que o arrebatamento é o ponto a partir do qual vão acontecer eventos futuros. Depois vem uma série de juízos, com 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Aí volta Jesus Cristo, prende Satanás, a besta, o falso profeta. Jesus reina por 1000 anos na terra, solta Satanás, ele arregimenta quem é seu, tudo aquilo é destruído, e aí vem novos céus, nova terra, e nós entramos na eternidade futura. As intervenções diretas da parte de Deus na história podem ser consideradas como marcos ou sinais profeticamente estabelecidos para os quais o estudioso das profecias devem estar atento. E aqui vem uma coisa. O texto profético está intimamente associado ao resultado que atende o propósito de Deus. Diferente do homem, Deus, quando ele age, o olhar dele está para todos os tempos e não para a geração de um homem. Esse lapso de tempo entre a predição e o não cumprimento da profecia, deixa-me ver aqui. Então tem um lapso de tempo existente entre a predição e o cumprimento. Ele não precisa necessariamente, nem no texto profético, nem dentro do escopo da Escritura, a Bíblia, ele não precisa ser narrado na Bíblia. Ele pode ter narrativa na história secular. Mas Deus declara 2 eventos, tem um intervalo de tempo entre os dois, a Bíblia não fala nada do que está acontecendo naquele intervalo de tempo, a história secular, ela sabe o que aconteceu, mas a Bíblia é silente a respeito do assunto. Então, a regra divina é esta. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Com isso estamos querendo dizer que se Deus está retardando o juízo, é porque Ele quer a conversão dos pecadores. E a leitura da Bíblia como um todo, e o livro do Apocalipse em particular, é vital para a saúde espiritual do cristão, pois a Bíblia a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós vimos a primeira bem-aventurança. Quem lê e ouve e guarda as palavras que estão escritas nessa profecia, ele é bem-aventurado. Guardar as palavras da profecia com entendimento permite ao cristão saber o que é glorioso diante do que está aproximando rapidamente. É preciso ressaltar a importância do conhecimento das profecias e da vinda do Senhor, porque há uma tendência para a indolência espiritual entre os cristãos. Contudo, os que têm sido despertados pela palavra profética recebem a posse da promessa de Deus. Então nós vimos nesse bloco os diferentes conflitos com a leitura baseada no discipulado, as bem-aventuranças e o convite ao retorno do Éden, a questão vital, por que a pessoa tem medo de ler o Apocalipse, por medo instintivo da morte,
Por que é importante sabermos da volta de Jesus? Porque todos os homens têm o mesmo tempo de vida em relação à volta de Jesus, porque quando ele morre o tempo para de contar. E assim nós estamos encerrando este módulo. Eu faço aqui as orações de Paulo, registrada em Romanos, capítulo 15, verso 30 a 33. Eu rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês lutem juntamente comigo nas suas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que este meu ministério entre os santos seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vocês com alegria, e possa entre vocês recobrar a minha força. E o Deus de paz seja com todos vocês. Amém. E assim estamos encerrando esse módulo, o texto profético. Nós só vamos voltar na segunda-feira com os módulos. O próximo módulo será a redenção. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você junto comigo. Não esqueça de fazer parte da minha comunidade, se tornando meu seguidor, para ganhar relevância esta comunidade dentro do Instagram. Quando terminar, pega esse vídeo, encaminha a todos os seus amigos, me ajude a levar esta palavra mais longe. Que a bênção de Deus seja sobre você, em nome de Jesus.